PCdoB participa também do governo da República. Ou seja, foi essa a trajetória do PCdoB. Ou seja, eu exatamente procurei retratar esse período de resistência à ditadura e como isso se desenvolveu, como isso se deu. Portanto, o que eu queria salientar aqui é que o PCdoB, na sua trajetória, mostra ser um partido em que a luta pela soberania, a luta pela democracia, a luta pelo progresso social, são bandeiras da própria história do PCdoB, que não é simplesmente programa, se transformou em ação concreta do partido, levando inclusive dirigentes a dar sua vida por isso. É isso que eu quero exatamente ressaltar aqui, em comemoração aos 92 anos do nosso partido. E nós estamos hoje, evidentemente, numa outra realidade, sobretudo nesse último decênio, o país mudou, e o país mudou muito, apesar de um curto tempo histórico. Mudou que houve transformações no próprio perfil da sociedade, num tempo curto, isso que se chama de a nova classe média, evidentemente, eu aspeio, né, nova classe média, que é pessoas que eram deserdadas, praticamente sem renda, aquilo se chama de classe D e E, que ascenderam, formando o que se diz hoje de classe C, que é a nova classe média, que é um pouco mais da metade da população. Então, isso teve uma repercussão muito grande, não é só com o Bolsa Família, é com o salário mínimo que ele tem o ajuste dele em termos reais, não é um ajuste simplesmente para, digamos assim, superar o período, a inflação daquele ano, mas é exatamente ir adiante, garantindo o aumento real do salário mínimo, que você cria com isso condições de que essa base vá, pouco a pouco, subindo e assumindo um papel intermediário. Por isso que o que se desenha é que antes nós tínhamos uma pirâmide de uma base muito larga. E conseguimos, nesse período, ter uma espécie de um losango, onde essa camada intermediária que cresce. Então, isso é muito significativo. Todas essas reivindicações de hoje é produto dessa nova etapa. Não compreender isso é não compreender nada, na nossa opinião. Ou seja, por que esses reclamos dessa nova classe média assim chamada? Porque, evidentemente, que ela quer e ela tem novas exigências. Saúde, educação de qualidade, ou seja, o serviço público também, que seja um serviço público à altura dessas novas exigências. Sobretudo, isso se reflete nos centros urbanos. Por isso que muitas das questões estão ainda nos centros urbanos, quem tem que resolver. As cidades cresceram muito e rapidamente. Isso criou o quê? Uma crise urbana profunda. Porque você tem que ter mobilidade à altura para atender tudo isso. A mobilidade urbana é muito precária. As periferias com estrutura também muito precária. E tudo isso criou, digamos, uma demanda muito grande. Essa é a nova etapa, mas foi uma etapa que foi exatamente criada porque nós conseguimos ascender econômica e socialmente o país. O país passou a ser dos maiores mercados internos do mundo. Eu tive recentemente no Chile e por acaso tivemos com o presidente da Associação dos Empresários do Chile, que equivale aqui a uma confederação da indústria no Brasil, etc. E ele diz, não, nós temos um vizinho aqui que é uma China, porque é um grande mercado interno. E nós sabemos que o Brasil é importante para o nosso investimento, isso, empresário chileno. E nesses últimos 6 anos nós investimos no Brasil 23 bilhões de dólares. Isso Chile, empresário chileno. Para você ver a dimensão do Brasil em tão pouco tempo. E o papel hoje do Brasil no contexto mundial. Ou seja, o Brasil hoje é muito mais respeitado.
participe exatamente desses fóruns multilaterais. A OMC, que exatamente andou aí rateando o tempo todo, nós elegemos, digamos assim, aquele que é o presidente da OMC. O Brasil conseguiu fazer isso contra os Estados Unidos e contra a Europa, mostrando, portanto, a influência que o Brasil tem, a autoestima do nosso povo. Por isso, eu acho um grande absurdo a versão que vem se dando sobre a questão da Copa do Mundo. Recentemente foi realizada as Olimpíadas de Inverno na Rússia. O pronunciamento que eu vi na abertura da Olimpíada de Inverno, ele começava a dizer assim, o representante russo: a realização dessa Olimpíada de Inverno na Rússia é um orgulho do povo russo. E mostrava o que era a Rússia, uma beleza plástica para mostrar a história da Rússia. Uma coisa lindíssima. O que fez a China também com a Olimpíada? Mostrou de forma plástica, muito bonita, a história da China, ou seja, uma história de mais de 3.000 anos, mostrando o que é o povo chinês para o mundo, que são grandes eventos, e grandes eventos que exigem muito investimento, e o saldo é muito favorável. Essa história de que investimento na Olimpíada se tira da saúde e da educação, isso é uma burla. Ou seja, isso é uma versão preconceituosa, com sentido político claro. O que se gasta no investimento dos estados é empréstimo do BNDES que tem que ser pago. Não é o Estado que está gastando com a construção dos estádios. E tem mais. Apressa com isso a mobilidade urbana e construção de aeroportos, que podia estar aí. Você veja, alguns de vocês, ou muitos de vocês que viajam, vê a frenética construção que se faz dos aeroportos em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro. É uma coisa impressionante. Em São Paulo se constrói a terceira, lá em Guarulhos, o terceiro terminal, que é um outro aeroporto. Viracopos nem se fala, é um aeroporto novo. Se não fosse a Copa, isso estava muito mais atrasado. Então, são investimentos grandes que têm permitido em torno de 3.400.000 empregos. Numa realidade de crise mundial, em que você tem investimento dessa ordem e tem emprego dessa ordem, então é jogar contra o Brasil, sinceramente. É jogar contra o Brasil. Então, meus amigos e amigas e camaradas, o PCdoB, portanto, tem sido essa força para que a gente possa explorar o avanço democrático, ser uma força propulsora na construção desse novo país. E nós vivemos hoje, para terminar, para não me estender mais, o que eu chamo de encruzilhada política. Essas eleições de 2014. Por que eu digo que é encruzilhada política? É uma encruzilhada política porque está em jogo o seguinte: ou a gente vai adiante ou volta atrás. É exatamente isso. Quem quiser que pense o contrário. Ou vai adiante ou volta atrás. A volta da oposição é uma volta atrás. Porque o modelo deles é exatamente o modelo da década de 1990. É isso que eles estão propagando. O candidato diretamente não está dizendo isso, mas todos os assessores, toda a base econômica defende isso. Ajustes fiscais duros para conter o avanço do investimento social feito. É isso. Salário mínimo, aumento real de salário mínimo, mas nem pensar. Nem pensar. Essa luta que se faz aí pelo fator previdenciário, eles querem exatamente forçar ainda um fator previdenciário mais profundo do que esse que está aí. Despesas, aumento de despesa, como eles dizem, na área social, que isso para nós é investimento, que se quebrou essa ortodoxia
de que cresce para depois distribuir. Como se dizia, cresce o bolo e depois distribui. Não. Nesses 11 anos, qual foi a visão? É que a própria distribuição de renda é um fator do desenvolvimento, rompendo a ortodoxia. Então é assim que nós vemos, camaradas. É assim que nós vemos, amigos, camaradas, a questão. Olha, eles querem exatamente voltar atrás. Livre mercado, duro ajuste fiscal, é isso que eles estão propagando aí. Duro ajuste fiscal. Livre, ou seja, dá liberdade para o mercado, é isso que eles estão pedindo. Por isso que eles chamam a presidenta Dilma Rousseff de intervencionista. Ou seja, é um intervencionismo estatal. É isso que eles estão dizendo aí, não é eu que estou dizendo. Eles é que estão dizendo. Então é uma volta atrás. Por isso que a encruzilhada é essa. Ou nós vamos adiante, que os desafios agora ainda são maiores. Nós temos uma opinião também sobre isso. Não vou entrar aqui porque seria uma outra intervenção nossa. Nós defendemos as reformas estruturais e democráticas hoje. É todo um capítulo que nós defendemos. Como também defendemos uma estratégia de desenvolvimento hoje, que não é igual a dos 10, 11 anos atrás. Ou seja, para ir adiante e não voltar atrás. Pelo contrário, nós temos é que redirecionar essa política macroeconômica, de juros altos e câmbio sobrevalorizado. O câmbio sobrevalorizado encarece muito o Brasil, dificulta a nossa exportação, e os juros altos dificultam os investimentos. Isso é veneno puro. Nós temos que romper esse círculo vicioso que já vem desde a implantação do Plano Real, que foi a condição de acordo tácito imposto por eles de que a estabilidade do preço teria essa condição para eles. Eles antes ganhavam no overnight, se livravam da inflação. Quem perdia é quem recebia o saláriozinho. Mas para garantir a estabilidade, qual era a condição? Ou seja, o Tesouro, os títulos públicos, garantir a eles exatamente juros sempre altos e, de uma certa forma, historicamente, um câmbio sobrevalorizado, ou seja, artificialmente um real sobrevalorizado, que com isso dificulta a gente ter uma competitividade maior, porque a gente fica caro. E essa luta que a gente vem fazendo também, essa é outra questão. Por isso, a luta é para ir adiante, e não aquele tal tripé que até a Marina chegou a soprar na cabeça, você tem que defender a volta do tripé. O que é a volta do tripé? É exatamente 1990. Então é a volta atrás. Então a encruzilhada é essa. Ou se vai adiante, ou a gente volta atrás. Fazendo uma linguagem figurada também, vai voltar à pirâmide. Isso, que nesses 10 anos fez um esforço enorme, pelo menos para começar a construir não a pirâmide, né, mas exatamente um corpo geométrico que tivesse essa parte intermediária crescendo. Isso a gente perderia, porque o projeto deles é sempre esse. Eles acham que a sociedade, 1/3 vai ter renda, vai ter acesso maior à riqueza, 2/3 está fora. Essa é a solução sempre deles. Eles acham que não tem outra saída a não ser essa. É uma volta atrás. Por isso que, para nós, essa encruzilhada política é importante. Tudo isso é confundido, abafado, atrapalhado. O povo acha que é simplesmente fazer isso aí já está há muito tempo, mas não sei o quê, agora é bom fazer um certo revezamento. Ou seja, nós vamos entrar num zigue-zague. A China se transformou numa grande potência em 30 anos porque era uma linha comum em desenvolvimento, que foi se desenvolvendo. Agora, se exatamente você tem uma outra concepção, uma outra linha, o Brasil entra no zigue-zague e vai voltar atrás. Essa é a nossa opinião. Por isso, o papel do PCdoB é sempre de impulsionar para a gente ir adiante. Os nossos objetivos não se, digamos assim, não ficam estancados nisso aí. Nós temos que exatamente realizar ainda grandes tarefas para transformar o Brasil, porque tem sim um grande potencial, aliás, entre os BRICS, que é outra grande iniciativa geopolítica nossa,
participar das 5 grandes nações, que hoje são polos dinâmicos importantes no contexto mundial, na geopolítica mundial, é exatamente na relação entre essas nações, nós talvez tenhamos um potencial maior. E menos dificuldade como eles têm, porque é uma sociedade muito dividida, todos eles, muitas nacionalidades, grupos étnicos, o diabo. A Rússia é assim, a China é assim, a Índia é assim. A África do Sul também de uma certa forma. Nós temos tudo, exatamente para ser uma grande nação. E os BRICS é exatamente uma força que eles tentam exatamente, as forças dominantes da geopolítica hoje, Estados Unidos e Europa, tentar exatamente diversionar essa grande articulação geopolítica. Esse é o jogo. E nós afirmar até a possibilidade de criar um banco mundial maior do que o Banco Mundial que está aí, porque com as reservas desse país, só a China tem reserva de $1 trilhão. O Brasil tem hoje reserva de quase 400 bilhões de dólares. Então você pode, uns 10% disso aí tem uma reserva gigantesca. Então é isso, essa que é a nossa visão. Nós temos, portanto, que abrir caminho por aí. E esse é outro divisor de água com a oposição. Nada com os vizinhos, nada com a integração do continente. E esse foi um passo importante também que se deu. Eles são contra. Ou seja, nós vamos crescer, se transformar numa nação desenvolvida com os vizinhos tudo pobre, tudo lascado. Olhando para a Europa e para os Estados Unidos, isso é submissão. Isso é visão exatamente daquilo que nós temos dito, né? É a visão vira-latas. Parece que o Brasil tem que ser sempre dominado, como parece agora na Copa também. Por isso, eu aproveito exatamente a oportunidade para dizer para vocês que o nosso partido está empenhado nessas eleições em que a gente consiga a 4ª vitória do povo para o país ir adiante. Obrigado.